no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A gente abre o bate-papo político para falar sobre assuntos da área da saúde que despertam curiosidade entre muitos cearenses e há motivo para a apreensão. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares suspendeu a produção de remédios de câncer usados por pelo menos 1.500.000 pessoas em todo o Brasil. Muitos cearenses ficam apreensivos diante dessa decisão. As informações chegam agora com o Carlos Silva. Mais uma preocupação na área da saúde que gera apreensão entre familiares de pacientes com câncer no Ceará. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, confirmou nesta segunda-feira a suspensão por falta de insumos da produção de alguns radiofármacos fundamentais para o diagnóstico e tratamento do câncer. Com a paralisação, há risco de desabastecimento por algumas semanas. Desde a última sexta-feira, de acordo com o IPEN, o titular do órgão, Wilson Aparecido Parejo Calvo, tenta uma alternativa junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para conseguir importar os insumos necessários para a produção de produtos como iodo, lutécio 177, entre outros. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, George Coura Filho, o último carregamento de iodo, muito usado no tratamento do câncer na tireoide, foi entregue nesta segunda-feira e o fornecimento de lutécio 177, usado no tratamento de tumor neuroendócrino, foi suspenso. Coura Filho avalia que entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas podem ser prejudicadas com a falta de distribuição dos radiofármacos do IPEN e não apenas os doentes de câncer. Os remédios do IPEN representam cerca de 10% dos medicamentos usados para tratar a doença. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Eu vou dizer, jornalista Beto Almeida, que a sensação após ouvir e acompanhar com muita paciência e atenção essa participação do Carlos Silva, a imagem que fica é de descaso completo com a saúde dos brasileiros, com a saúde de quem mais precisa. Há menos de um mês, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para liberar o crédito suplementar necessário para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao qual o IPEN está subordinado. O texto ainda não foi votado. E a abertura desse crédito suplementar garantiria o dinheiro para a retomada ou a manutenção da produção desses medicamentos tão essenciais para o diagnóstico do câncer e também para o uso de dos pacientes que sofrem com a doença. Descaso, indiferença, insensibilidade, de onde vem a responsabilidade, jornalista Beto Almeida, para esse sofrimento que deveria ter sido evitado, que deveria se evitar para tantas pessoas. Afinal, em todo o Brasil, são pelo menos 1.500.000 pacientes que dependem desses insumos, que dependem dessas medicações, muitos aqui no Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente, a gente já falava disso aqui na semana passada, né, Luzenor? A gente tratou desse assunto, colocando esse risco, a possibilidade de faltar esses radiofármacos, que são medicamentos essenciais para quem está em tratamento de câncer. Câncer de tireoide, por exemplo, pessoas que precisam fazer cintilografia, enfim, pelo menos 2 milhões de pacientes que vão ficar aí sem esses remédios, porque falta o quê? Sensibilidade, Luzenor, do Congresso Nacional. Eu vou dizer do Congresso Nacional pelo seguinte: embora o Ministério da Ciência e Tecnologia tenha enviado há pouco mês, mais ou menos, para o Congresso Nacional o projeto, pode-se dizer, mas mandou muito em cima. Isso é uma meia-verdade, porque quando o Congresso Nacional quer aprovar uma matéria, se reúne, faz sessão extra, vai de madrugada. A gente viu o esforço que eles fizeram aí para aprovar, por exemplo, leis para entrar em validade nas eleições do ano que vem. Quando há um interesse da casa, num instante se encontra tempo e disposição. Então o que está faltando aí, na realidade, é
aliás, o que está sobrando é descaso, é comprometimento desses parlamentares com a vida e com a vida de terceiros. E as pessoas precisam saber disso, saber que o seu deputado federal, que simplesmente não está dando atenção para pelo menos 2 milhões de pacientes. Eu estou falando pacientes, mas cada paciente desse tem uma família. Cada paciente desse tem um parente. Isso afeta a vida, Luzenor, de uma família inteira. Então, são medicamentos que, na realidade, eles precisam ser aplicados, porque quem está num tratamento, por exemplo, de câncer, quem está fazendo um tratamento com iodo, por exemplo, Luzenor, não dá para esperar. E isso é impressionante. A frieza, o descaso da política com a vida real das pessoas. E principalmente além da dor, Beto, do sofrimento da doença, do diagnóstico da doença, ainda tem essa dor e a inquietação pela incerteza do dia de amanhã, com a ameaça de falta desses medicamentos tão importantes, repito, para o tratamento e de quem tem esse problema. Mas o prejuízo, Luzenor, está causado, porque imagine o seguinte, aprova-se esta semana esse orçamento extra aí de 70 milhões para concluir o ano, isso é para concluir o ano. Olha, não se encontra iodo na prateleira do supermercado ou na prateleira de uma farmácia, não. Tem produtos aí que para produzir tem que ser importado, então isso leva a uma quebra de continuidade na produção. Então vai levar um certo tempo, alguns dias, até que a vida volte à normalidade. E você foi feliz quando lembrou que outras prioridades foram inseridas na agenda do Congresso Nacional, quando na realidade a maior de todas as prioridades é a vida. Enquanto os parlamentares estavam envolvidos no debate sobre novas regras para as eleições de 2022, esse projeto de lei oriundo do Poder Executivo Federal tramitava no Congresso Nacional, engavetado, sem que alguém, um ou outro deputado federal ou senador, tivesse a sensibilidade para tirá-lo da gaveta e diminuir a dor e o sofrimento de quem sofre nesse momento com câncer.